Fala galera, Articuno Carioca na área para mais um vídeo aqui de Pokémon VGC, Pokémon Champions. Para você que é iniciante no Pokémon VGC, eu tenho algumas coisas que eu acho que são essenciais para quem está começando. E eu já vou deixar claro aqui que foi a forma que eu consegui aprender e eu quero compartilhar esse método com vocês. Nada que eu estou falando aqui é gravado na rocha, então fiquem à vontade para discordar. Depois de pesquisar vários sites, vários artigos, vários lugares para estudar, eu acho que eu encontrei o guia definitivo. Então, vamos lá. O primeiro site que eu queria apresentar para vocês é o Laboratório de Campeões, porque na minha opinião, Pokémon é um jogo para você se divertir, para você jogar com os Pokémons que você gosta e não você ficar usando toda hora só aquilo que está no meta. É um site lá de fora, então eu sempre coloco a extensão do Google Tradutor para ele poder traduzir a página, só vem aqui com o botãozinho direito. E aqui ele já fala quando a temporada termina, até quando o regulamento vai, o número de Pokémons que a gente tem no jogo e a quantidade de megas evoluções disponíveis. E aqui embaixo ele dá bem resumidamente, que eu acho que é a forma perfeita para quem está começando, como é que funciona o VGC. Aqui embaixo ele tem uma Dex de, de todos os Pokémons que estão no jogo. Então, se você clicar, você consegue ver todas as estatísticas desse Pokémon. Que eu queria apresentar para vocês é esse formador de equipes. Aqui você consegue unir o melhor dos dois mundos, de você conseguir jogar com os Pokémons que você gosta e além disso você conseguir fazer uma sinergia entre eles. Eu não sei se ele funciona, não sei se ele está no meta, não sei se ele é aplicável. Por exemplo, eu sou muito fã do Machamp, então eu clico aqui nele para colocar no time. Agora tem algumas coisas importantes para mostrar para vocês. Logo aqui no canto esquerdo, a gente tem essa ferramenta aqui que é a análise da equipe, que ele faz literalmente que ele tá o nome dele. Ele começa a analisar a sua equipe e ele te mostra quais que são os pontos fortes e quais que são os pontos fracos. Logo aqui abaixo, ele já mostra automaticamente a cobertura dos tipos, quais os tipos que você está com uma resistência boa ou uma imunidade. Então vamos continuar aqui. Aí eu vou continuar colocando os Pokémons que eu gosto. Eu não estou preocupado ainda se eles vão funcionar ou não. E eu quero jogar também com algum outro Pokémon favorito meu. Deixa eu ver aqui. Vou botar o Galade, é um dos meus outros Pokémons favoritos. E aí agora eu tenho os três Pokémons que eu queria fazer questão de ter no meu time, porque por conta de gosto. Só que eu ainda tenho três slots vazios e eu não faço mais ideia de qual Pokémon colocar. E é aí que entra das ferramentas que no começo ele vai te ajudar muito. Depois de um tempo você já vai ter autonomia para poder escolher sem precisar disso, mas no começo ele vai te ajudar muito, que é essa ferramenta aqui. Ele te dá sugestões de Pokémons que poderiam ter uma boa sinergia nesse teu time. E ele explica ainda embaixo o porquê. Eu, por exemplo, eu joguei muito o Pokémon Fire Red. Então vamos supor que você vai escolher o Charizard. Aí você clica no Charizard e ele entra no time. Vamos supor que nenhum dos Pokémons que estão aqui você gostou. E aí você quer voltar para condição de escolher talvez algum outro Pokémon que não seja o seu favorito, mas que você goste mais do que daqueles que estão ali. Sei lá, o Raichu é um dos Pokémons que você gosta. Aí você coloca ele ali e aí depois você volta pra cá e aí você vê que apareceu o Sycamore. E o Sycamore é um Pokémon que você já gosta, então você adiciona também. Assim que você termina de montar o seu time, que é a primeira coisa que eu recomendo que você faça, é escolher os Pokémons sem se preocupar com os status, por enquanto. Depois disso, se o seu time está montado, eu recomendo vocês irem para essa aba aqui, que é a página do robô de batalha. Como é que essa parte funciona? Ele vai praticamente fazer um teste massivo baseado em dados com o seu time e vai dar uma nota para ele de como ele está funcionando de acordo com diversos estilos de jogos, diversos Pokémons.
e diversas patentes na Ranked, tá? Que ele já conseguiu fazer. Deixa eu ver se agora ele consegue fazer desse. Consegue. Ó, você vê que a gente fez uma simulação do nosso teste com os 45 times do Meta e ele entregou pra gente um percentual de vitórias. Bem subjetivo, mas ele começa a dar uma ideia pra gente de que pokémons a gente precisa mexer e quais pokémons eles estão funcionando no nosso time. E aí, uma outra coisa que é interessante é que depois dessa análise que ele faz, ele te mostra os pontos fracos e ele te dá algumas dicas de estratégia mais gerais. E um lugar que eu recomendo muito para vocês fazerem isso é esse site aqui, que é o Smogon, porque aqui ela detalha os pokémons, os itens e as habilidades de forma muito mais completa. Então, por exemplo, ali na análise ele falou que a gente precisa de um ataque, né? De um tal aí de que ajuda a gente. Então, você às vezes não faz ideia de que é esse ataque. Então, você pesquisa ele aqui, ó, Tailwind, ele vai te dar o que esse ataque faz de forma mais detalhada do que ali naquele site. Alguns pokémons aqui nesse site, eles além de te entregar as informações necessárias do Pokémon, ele vai te falar sobre algumas estratégias. Dependendo do Pokémon que vocês escolherem, é interessante dar uma olhada aqui também, que a gente pode fazer uma escolha. Então, por exemplo, o Luxray com a intimidação, ele é um pouco mais funcional do que o nosso Charizard. Então, esse talvez seja um Pokémon que seja interessante a gente tirar do nosso time e pegar algum outro Pokémon com uma nota mais legal. Talvez esse Kamori, que foi um dos que ele indicou lá, não esteja funcionando bem. Nós temos dois Pokémons do tipo elétrico. Então talvez tirar o Raichu e colocar algum outro Pokémon aqui indicado. E depois que vocês estiverem satisfeitos com o que vocês mexeram no Team Builder, lembrando para vocês não levarem o robô de batalha 100% ferro e fogo, ensinar uma outra técnica para vocês. Primeiro a gente vai clicar aqui em Export e vai copiar o time. Depois a gente vai lá no chat GPT. Eu, por acaso, tenho usado a versão Plus porque eu ganhei 30 dias gratuitos. Mas isso vai funcionar na versão normal também. E se não funcionar, não estiver tão legal na versão normal, vocês podem testar pelo Gemini, porque também uma das IAs que melhor funciona. Então aqui o que vocês têm que fazer é ser específico e sem enrolar muito. E aí a gente cola o time e vamos ver qual que vai ser a resposta. Às vezes não vai de primeira, você precisa treinar ele um pouquinho mais. Então ele aqui pegou primeiro o time como um todo e está falando qual que é o problema. Então vamos corrigir essas abordagens. Ele aqui ele prepara, né, lá para os Pokémon Showdown se for preciso. E aqui a estratégia do nosso primeiro time. E depois utiliza a erupção. Aí a gente tem o segundo modo, que é a pressão física, que ele colocou o Kangaskhan mais o Luxray. E o terceiro modo, que é o caos controlado, que ele utiliza o Machamp com Dynamic Punch, Assault Vest e o Gallade para ser um cleaner, que ele é o que vai garantir a sobrevivência e finaliza o jogo. E agora ele explica por que essa versão funciona. Agora, na segunda versão, ele otimizou mais ainda.
E ele quer transformar o Machamp, o Luxray e o Gallade em peças de um time de alto nível. Um comparativo entre as duas versões. E aqui ele ainda explica sobre qual deve usar primeiro. E aí vocês podem ir se aprofundando, por exemplo. Se você quiser, no próximo passo eu monto um guia de leads. E aí ele vai começar a te explicar. E aí você pode tornar isso daqui infinito. Uma coisa que eu recomendo é você não ficar trocando toda hora de time. Assim que vocês firmarem um time, vocês continuem com esse time até vocês aprenderem as estratégias, vocês irem melhorando as estratégias. Se você gostou do vídeo, se você tem algum amigo que está querendo começar a jogar, mas não consegue aprender assim pela teoria direto, é... recomendo esse vídeo para ele, compartilha nas redes sociais, deixa seu like e deixa seu comentário dizendo o que você achou. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, tamo junto e até a próxima.